Provérbios, sabedorias de Deus para a nossa vida. Do capítulo 1 ao capítulo 9, Salomão nos faz, de uma forma reiterada, um convite a buscarmos a sabedoria. E você se lembra que são provérbios gerais que estimulam você a buscar a sabedoria mais cedo possível na sua vida. E a partir do capítulo 10, esses provérbios então começam a aparecer, pequenas frases, pequenos axiomas em forma de sabedoria e que nos ajudam nas mais variadas áreas da nossa vida. Mas eu penso que do capítulo 1 ao capítulo 9, esse apelo de Salomão, repetidas vezes na busca pela sabedoria, é uma forma de nos levar a entender que não adianta nada a gente começar a pensar nos provérbios do capítulo 10 para frente, se primeiro nós não desejarmos crescer em sabedoria e no temor de Deus. E aí nós passamos então a tratar de vários provérbios, alguns deles são chamados de comparativos, são aqueles que fazem a distinção entre a sabedoria e a loucura, entre a justiça e a perversidade, entre a pobreza e a riqueza, entre a verdade e a mentira, e também os demais assuntos que fazem uma abordagem geral nas mais variadas áreas aí da nossa vida. São provérbios que falam sobre a vontade de Deus, provérbios que falam sobre disciplina e ensino, provérbios que falam sobre perseverança, provérbios que falam sobre a obediência às autoridades instituídas e às formas de governo, provérbios que nos ajudam a vencer vícios e hábitos, provérbios que trabalham a questão da língua, da fala, provérbios que nos ajudam a compreender como lidar melhor com as questões cotidianas no trabalho, nos negócios, enfim, na vida profissional, provérbios que nos ajudam acerca do convívio social, que nos dão conselhos sobre como tratar as questões relacionadas ao lar, aos conflitos ou à vivência dentro de casa, e também o papel da mulher e do homem no seu dia a dia e outros assuntos. E aí aqui no capítulo 10 de Provérbios há um assunto predominante. E o assunto predominante de Provérbios é a língua. Não sei se você já percebeu a forma direta como os provérbios nos aconselham e se você já percebeu a relação que há entre Provérbios e o livro de Tiago, porque Tiago também tinha uma abordagem muito direta. Tiago traduz o cristianismo, a vida cristã ou a ética cristã de uma forma muito direta, muito concreta, muito absoluta. E aí deixa-me ler antes Tiago capítulo 3, porque o texto fala exatamente sobre essa questão da língua. Pergunta que você tem que fazer para você é: você controla bem a sua língua? Você sabe controlar bem a sua língua? Provérbios capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quanto mais você acha que sabe, mais juízo você dará daquilo que você sabe diante de Deus. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, aquelas embarcações, que sendo tão grandes e levadas por um impetuoso vento, se viram com um pequenino leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua. É um pequeno membro, mas gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem, à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Veja que Tiago nos
traça aqui um triste relato de como esse pequeno membro que cada um de nós tem pode trazer prejuízos à nossa vida e à vida de todos aqueles que estão ao nosso redor também. E Paulo diz: meus irmãos, não convém que seja assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Uma forte exortação direta de Tiago para nós acerca da maneira como nós falamos, como deixamos sair informações da nossa própria boca que podem destruir pessoas ou podem edificar pessoas, que podem construir relacionamentos ou destruir relacionamentos. Neste capítulo 10 de Provérbios, Salomão destaca aqui de que maneira o sábio trata com essa questão da fala. Em primeiro lugar, verso 9, ele diz que ele fala com sinceridade. Ele fala com sinceridade, há honestidade nos seus lábios, não há mentira, não há inverdades ou não há meias verdades. Sabe, às vezes nós precisamos tomar bastante cuidado com as informações que nós passamos adiante. Você recebe uma informação, você não tem certeza se é algo verídico, você não sabe se isso realmente aconteceu ou se aconteceu da forma como está sendo narrado para você. E aí nós costumamos ser empurrados pelo ditado que diz: onde há fumaça, há fogo. Então a gente passa isso adiante como se o que a gente recebeu fosse verdade. Nem sempre é assim. Portanto, antes de você abrir sua boca, tenha certeza que aquilo que você vai falar corresponde à mais perfeita verdade. Não há como fugir disso. Você sabe, você tem certeza e você tem evidências claras. Não passe adiante uma informação que não é verdadeira. Você sabe que Deus abomina a mentira. Em segundo lugar, Salomão diz que a boca do justo, está aí no verso 11, a boca do justo é um manancial de vida, mas a boca do ímpio agasalha a violência. Sabe como que é? Você fere uma pessoa através daquilo que você fala. É diferente. O sábio, quando ele abre a boca, ele traz vida ao ambiente. Ele faz com que o ambiente seja revigorado. Não é verdade? Mas o ímpio não. O ímpio, quando abre a boca, sempre sai da boca dele uma palavra negativa de destruição. Verso 13, Salomão diz que ele fala com entendimento, com conhecimento. Não é? O que é interessante pensar sobre isso é que a maioria das pessoas usa muito a expressão eu acho que. Hoje em dia, num período de expressão, de livre expressão do pensamento, as pessoas falam o que querem. E o tempo todo, na mídia, nas conversas corriqueiras, no dia a dia, as pessoas estão dizendo, eu acho que. Não é verdade? Eu acho que. Olha, eu penso que, eu acho que. Cuidado com os achômetros da vida. Às vezes, é melhor ficar calado. Salomão diz em Provérbios que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, se você não tem conhecimento, talvez seja melhor ouvir do que falar, não é verdade? Verso 14, ele diz que nós precisamos de sabedoria no falar. O sábio fala com sabedoria. Quando ele abre a boca, ele tem sabedoria. Lembre-se que sabedoria é aquela somatória do conhecimento com a vivência, com a experiência, e com o temor de Deus. Às vezes o conhecimento por si só vai ser híbrido. Ele precisa estar associado a essa vivência de vida e associado também ao temor de Deus para que possa causar o efeito desejado. Portanto, o sábio, quando abre a boca, usa de sabedoria com sua própria boca. Lembre-se que Provérbios vai dizer lá adiante que a mulher sábia edifica sua casa, mas que a tola derruba com as mãos. Algumas tolas derrubam sua casa com a própria língua, não é verdade? Porque elas falam o tempo todo e se esquecem de usar a sabedoria na sua forma de se comunicar. Outra orientação dele aqui, acerca do sábio, é que às vezes o sábio se cala, está aí no verso 19. Na multidão de palavras não falta pecado,
mas o que modera os seus lábios é sábio. Não é? Lembre-se que, numa outra ocasião, ele vai dizer: o que muito abre a sua boca, a si mesmo se arruína. Então, cuidado com quem abre demais a sua boca. Né? Você não tem que falar tudo o que você pensa, não é tudo que vem à sua cabeça que você tem que colocar para fora. Algumas vezes você tem que ouvir e até pensar, até elaborar uma fala, mas acabar contendo-se e guardando ela no seu coração, e talvez você seja mais sábio naquele momento. Nem sempre a gente tem que abrir a boca. Cuidado com gente que fala demais, que abre a boca demais, que conta a história demais. Cuidado, cuidado. Verso 21, ele diz que o lábio dos justos apacentam a muitos. Não é? O justo é um pacificador. O justo é uma pessoa que, quando abre a boca, ele faz com que as pessoas se reconciliem, se unam novamente. Ele não fica colocando lenha na fogueira. Ele não fica tentando fazer com que aquela pessoa que já tem uma diferença com essa cresça ainda mais, se distancie ainda mais dessa outra. Não. O lábio do justo é pacificador. Lembre-se que Jesus falou sobre isso lá nas bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ora, se o filho de Deus é aquele que promove a paz, é aquele que gera um estado de paz entre pessoas, quem é que não faz isso? É filho de quem? Vamos pensar sobre isso. E o verso 32, ele diz que o lábio dos justos sabem ou falam daquilo que agrada. Não é interessante você usar a sua boca para agradar? Não é lisonjear, é diferente, mas para trazer um ambiente agradável, um ambiente em que as pessoas gostem de viver. Talvez seja uma repetição do Salmo 19, verso 14, que é um desafio para cada um de nós. É um desafio para mim e é um desafio para você. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Deus meu e Rei meu. Não é? Interessante, porque se aquilo que eu falo agrada a Deus, automaticamente vai abençoar também a vida das pessoas que estiverem próximas de mim. Então eu tenho alguns conselhos diretos para você. Você tem sondado bem a sua própria língua? Você consegue refletir, pensar e raciocinar de uma forma, eu diria, espiritual, consagrada a Deus, antes de dar resposta? Você consegue se conter quando você está ouvindo algo e você não concorda com aquilo? Ou você logo interrompe a pessoa e fala por cima dela? Você sabe ser sábio com os seus lábios? Segundo lugar, quando você fala no dia a dia, você edifica as pessoas? Aquilo que sai da sua boca gera crescimento espiritual, gera reflexão ao redor de você? Eu acho interessante e gosto das pessoas que têm um bom senso de humor, e eu também sou uma pessoa que gosta de brincar e gosto das pessoas que brincam também, mas às vezes eu preciso me sondar. Porque às vezes no ambiente da informalidade nós brincamos tanto que não sobra desse ambiente quase nada. Cuidado, pense sobre isso. Você fala e a sua fala traz edificação espiritual ao redor de você? Aquilo que sai da sua boca traz crescimento espiritual às demais pessoas? E a última pergunta é: você tem momento em que as suas falas, indo além da brincadeira, trazem um confronto ao coração das pessoas, não simplesmente pelo que você está falando, mas porque você está conseguindo relacionar o que você fala com aquilo que você vive? Alguém certa vez disse: olha, eu não consigo ouvir o que você diz, porque aquilo que você faz fala mais alto, não é? Não adianta nada a gente falar se a gente não vive. Aquilo que a gente fala deveria ser uma expressão, uma continuidade, uma extensão daquilo que nós estamos vivendo. É um desafio para cada um de nós. É um desafio para mim e certamente é um desafio para você. São provérbios de Deus, são conselhos de Deus para controlar a nossa língua.
Converse um pouquinho aí com as pessoas, ouça o conselho delas para a sua própria vida e que Deus nos abençoe.